Fala gente, Vitor Viana aqui. No vídeo de hoje eu vou te fazer uma análise muito honesta desse modelo aqui, que é o Lenovo IdeaPad 3. Se você quiser ver o preço atualizado desse notebook, os links vão estar na descrição do vídeo. E se você quiser me dar aquela força, não esquece de se inscrever e deixar teu like, que nos ajuda muito. Primeiro ponto, para quem é o Lenovo IdeaPad 3? Esse notebook, ele é um notebook voltado para produtividade no geral. Então, se você precisa usar Word, Excel, PowerPoint, assistir Netflix, ver YouTube, fazer coisas de forma mais geral de produtividade, para esse tipo de uso eu indico fortemente esse notebook. Eventualmente, se você quiser fazer um trabalho, se você for fazer um trabalho de escritório ou alguma coisa do tipo, esse notebook aqui também pode ser que ele se encaixe no teu perfil, beleza? Se o teu trabalho for um trabalho geralzão, de escritório, de produtividade, o IdeaPad 3 também pode ser uma boa opção. Esse notebook aqui, ele não é indicado para uso pesado em jogos, em games. Ele até suporta, ele até roda alguns jogos um pouco mais leves e alguns jogos rodar até no intermediário, mas ele não é indicado para você que quer um notebook focado em games, que tenha muita performance, tá bom? Por quê? Porque ele não tem uma placa de vídeo dedicada. Adicionalmente, eu também não indico esse modelo de notebook se você for trabalhar diariamente com engenharia ou arquitetura. Se você for precisar abrir programas, que trabalhem com modelagem 3D, design de interiores e coisas do tipo, talvez esse modelo aqui não seja o mais indicado. Por quê? Porque, mais uma vez, o ideal seria que você tivesse um notebook com placa de vídeo em uma configuração mais parruda. Porém, se você for jogar esporadicamente ou utilizar software de engenharia ou arquitetura esporadicamente, pode ir no Lenovo IdeaPad 3 sem problema, porque ele vai rodar tranquilamente esses aplicativos. Eu só não indico se você for trabalhar massivamente, pesadamente com isso, entendeu? A mesma coisa para edição de vídeos. Se você vai editar um vídeo uma vez perdida, beleza, pode ser. Agora, se você vai trabalhar com isso, talvez você precise de um notebook mais potente. Então vamos lá, só para fechar, qual é a indicação principal do Lenovo IdeaPad 3? Produtividade e escritório. Se seu uso é mais geralzão, então esse aqui é um bom modelo indicado para você. Próximo ponto, configurações do IdeaPad 3. Você tem dois modelos de IdeaPad, você tem o 3 e você tem o 3i. O 3 é com processador Ryzen, que é esse caso aqui, e o 3i é com processador Intel. O que você precisa saber de configuração? Evita o modelo com o processador Celeron, porque é um processador muito fraco, é um processador que tem grande chance de trazer alguma lentidão ou travamento em algum momento, e evita as configurações do IdeaPad somente com 4 GB de memória e sem SSD. Então, sempre que você for comprar um Lenovo IdeaPad, seja o 3 ou o 3i, tenta pegar com 8 GB de memória no mínimo e com SSD de fábrica. Esse modelo aqui que eu estou te falando, ele tem a seguinte configuração: Ryzen 5 5500U, 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD já de fábrica, e ele vem com Windows 11. Ele não tem placa de vídeo dedicada, tá? A placa de vídeo dele é integrada ao processador, então não espere um desempenho absurdo em jogos ou em programas gráficos, edição de vídeo, nada disso, mas ele tem um bom processador e a placa de vídeo integrada que vem nele também é muito boa, que dá para você fazer grande parte dos usos aí do dia a dia tranquilamente. Em relação à memória, você consegue fazer upgrade? Consegue. Ele vem com um slot de memória com 4 GB e o segundo slot com mais 4, fechando os 8 GB. Então, se você quiser fazer upgrade, você vai ter que tirar a segunda memória de 4 GB e adicionar mais 8, tá? Chegando aí a 12 GB, ou adicionar um pente, por exemplo, de 16 GB de memória, chegando a 20 GB. O primeiro slotzinho você não consegue tirar porque ele é soldado à placa-mãe. Em relação ao SSD, você também consegue colocar um SSD com mais armazenamento, caso você queira. Bom, para finalizar em termos de configuração, eu gostei bastante dessa configuração. Eu acho que ela inclui um processador bom, uma memória razoável para você utilizar hoje em dia,
mais um SSD de fábrica. Então é uma configuração boa que eu indico bastante. Outra configuração que eu também indico é a configuração com i5. i5 1135G7, 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. Também é uma configuração muito boa. Também existe a configuração com i7 e a configuração com Ryzen 7, se você ainda quiser um processador mais potente. Bom, em termos de design, eu gosto do design do Lenovo IdeaPad. Ó, você vê que aqui a tampa dele em cima é uma tampa que imita o alumínio, né? Uma tampa cinza. E embaixo é como se fosse um cinza chumbo. Aqui você tem a saída, né? A exaustão de ar. Aqui você tem como se fosse aqui uns pezinhos para poder apoiar melhor na superfície, tá? Ele é um notebook que é feito todo em plástico, então não espere uma construção premium, uma construção superior. Nesse modelo, nessa categoria aqui de faixa de preço, esses notebooks são considerados modelos meio que de entrada, certo? Então não espere nada muito top em termos de qualidade de construção, até porque é todo em plástico. Porém, é uma qualidade de construção razoável para a categoria que ele se encontra, tá? Você vê que ao redor da tela aqui tem algumas bordas, né? A borda não é tão fina assim. E ele tem esse teclado, que é um teclado que eu considero bom. É um teclado com esse tecladinho numérico aqui dedicado do lado direito. O touchpad dele é um touchpad bom também, dá para você usar tranquilamente no dia a dia. E, enfim, o design dele no geral é um design que eu considero bonito, um design minimalista. Aqui na tampa ele só tem o logo da Lenovo aqui do lado e tem outro logo da Lenovo aqui na carcaça aqui quando você abre o notebook, beleza? Ele tem essa tela de 15.6 polegadas e é basicamente isso. Agora vamos em termos de entradas, das portas, né? Ele tem aqui a porta o cabo de força, né? Que é onde você coloca aqui a fonte. Ele tem uma porta USB-A, uma porta HDMI, uma porta USB-C e uma porta aqui de fone de ouvido combo, tanto fone quanto microfone na única porta. Vale ressaltar que essa porta USB-C aqui, ela é somente para dados. Então não vai funcionar se você quiser utilizar o USB-C para carregar o teu notebook ou para passar imagem para monitores que suportam USB-C, beleza? Então essa porta USB-C é uma porta USB-C simples, somente para dados. Do outro lado aqui você tem outra porta USB-A e tem uma entrada de leitor de cartão de memória, beleza? Então é isso que você tem de portas no Lenovo IdeaPad 3. É uma boa combinação aqui de portas e que vai te resolver a maioria dos teus usos no dia a dia. Bom, em termos de segurança e acesso, o IdeaPad 3i não tem nada específico sobre isso. Ele não tem reconhecimento facial e nem tem leitor de impressão digital. Nessa faixa de preço dele, dificilmente você vai achar alguma coisa nesse sentido nos concorrentes, beleza? Então, para desbloquear o teu Lenovo, tu vai ter que digitar a velha e conhecida senha. Bom, em termos de tela, o IdeaPad 3, ele tem uma tela Full HD com painel TN. Essa tela, ela não é uma tela boa, ela é uma tela no máximo mediana para ruim. Essa tela poderia ser melhor. Porém, essa tela é meio que um padrão em notebooks dessa faixa de preço. Então, se você é um usuário básico, que você não é muito exigente para a tela de notebooks, essa tela vai resolver tranquilamente os usos que você for fazer no dia a dia. Bom, em termos de áudio e webcam, o Lenovo IdeaPad 3 conta com 2 alto-falantes, o áudio é ok, nada demais, dá para você utilizar tranquilo no dia a dia, ouvir uma musiquinha, ver um vídeo de YouTube. O webcam é um webcam de razoável para ruim, nada demais, é um webcam HD, com resolução HD. Você vai conseguir fazer tranquilamente reuniões de dia a dia, de Zoom, de meetings, enfim, de qualquer tipo de reunião que você vai precisar fazer, seja de trabalho, seja, sei lá, para falar com alguém da sua família, alguma coisa do tipo, Skype ou coisas assim, vai funcionar tranquilo. Se você estiver num ambiente bem iluminado, dá para usar sem problema nenhum, porém, não espere uma qualidade de imagem absurda, porque não é. Teclado touchpad. Eu gosto do teclado do Lenovo IdeaPad 3, é um teclado bom, que uma vez que você pega a manha de digitar, você digita até rápido. As teclas são nesse modelo meio chicletinhos aqui. O contraste do teclado é bom, dá para você enxergar bem. Esse teclado ele não é retroiluminado, tá? Então não espere retroiluminação em notebooks dessa categoria. Dificilmente você vai pegar notebooks desse preço aqui, dessa faixa de preço, com um teclado retroiluminado. Porém é um teclado bom,
Ele tem o numpad aqui dedicado, né? Notebooks de 15 polegadas normalmente vão ter esses númerozinhos aqui. O touchpad é um touchpad relativamente bom também, eu acho que ele poderia ser maior, eu achei ele um pouquinho pequeno, mas dá para você usar tranquilo. É um touchpad em plástico, né? Óbvio que também não espere uma qualidade absurda, mas é bom, tem um feedback touch ok e dá para você usar tranquilamente no dia a dia. Bom, em termos de performance, essa configuração aqui com Ryzen 5 5500U surpreende, tá? Ele tem uma performance muito boa para você que vai fazer uso básico de dia a dia. Então qualquer coisa que você quiser rodar de escritório, vídeo, algum programa que você queira abrir, Photoshop, essas coisas assim, cara, ele vai rodar com o pé nas costas. Isso aí você não vai ter problema nenhum para fazer com esse notebook. Inclusive, se você quiser arriscar alguns jogos, esse notebook aqui roda até que mais ou menos. Roda um GTA V, roda The Sims, roda jogos assim que são até um pouquinho... The Witcher ele roda, então roda jogos que são até um pouquinho mais pesados. Obviamente você não pode esperar que ele rode no máximo no Ultra ou alguma coisa assim, mas ele roda ou com os gráficos no baixo ou alguns casos até no médio. Então é isso, ele quebra um galho para jogo, tá? Então se você não tiver a opção, não puder comprar um notebook gamer ou não quiser um notebook gamer, ele vai quebrar um galhozinho aqui, roda CS também se você quiser, League of Legends, enfim, a maioria dos jogos que não são muito exigentes, ele aguenta rodar tranquilo. Em termos de edição de vídeo, ele também faz alguma edição até Full HD, eu acho que ele faz uma edição tranquilo. Óbvio, se você quiser fazer a edição em 4K e tal, aí a configuração dele já vai ficar muito limitada, tá? Mas se você quiser fazer uma edição de vídeo esporádica, uma vez perdida, eu acho que ele resolve. E a mesma coisa para programas de engenharia ou arquitetura. Se você quiser utilizar mais esporadicamente, eu acho que ele até resolve aí a tua bronca. Porém, se você quiser utilizar para trabalho, aí eu acho que tem opções de notebooks mais indicadas. Para quem vai mexer com programação, se for teu primeiro notebook, cara, pode ir nele sem medo de ser feliz. Depois, quando você estiver ganhando grana, quando você estiver no mercado de trabalho, que você já for um programador, que tenha grana mesmo para investir, aí você compra um notebook melhor. Mas esse aqui, para tu começar, tu que está na faculdade ou que vai começar a programar, ele resolve tranquilo tua vida. Bom, em termos de autonomia de bateria, não espere nada muito fora da realidade. Essa categoria aqui de notebook não vai ter nenhum com autonomia de bateria muito boa. Você vai conseguir de 3 a 5 horas no máximo, tá? No máximo, 5 horas você vai conseguir se você ainda utilizar a tela com brilho médio ou alguma coisa assim. Se você utilizar a tela com brilho no máximo, utilizar a normal, assistir vídeo e tal, não sei o que, é coisa de umas 3 horas de autonomia de bateria, 3, 4 horas. Então não espere nada muito milagroso dentro dessa categoria de preço aqui. Bom, vamos lá, para finalizar esse vídeo aqui. Pontos fortes que eu achei do IdeaPad 3 com processador Ryzen 5 5500U. Eu acho que ele é um notebook leve, tá? Ele é relativamente leve, não chega nem a pesar 2 kg, eu acho que ele pesa 1,7 kg ou alguma coisa do tipo. Ele é um notebook que surpreende pela performance. Esse processador dele é muito bom, o Ryzen 5 que vem nele, 5500U, é um processador que surpreende, né? Consegue até rodar alguns joguinhos e tal, alguns jogos até um pouco mais pesados como o GTA V, ele roda relativamente bem, jogável. Então assim, em termos de performance, eu acho que essa configuração traz um resultado bacana. O teclado dele é um teclado que eu gosto, eu achei interessante. E eu acho que ele tem uma boa combinação de configuração versus custo-benefício. Teoricamente, um dos notebooks que você consegue comprar pagando menos e recebendo alguma coisa minimamente usável hoje no dia a dia, né, com os preços atuais dos notebooks. Em termos de ponto fraco, eu acho que a tela dele é de mediana para ruim, é uma tela que realmente é um ponto fraco. Eu acho que a construção dele, né, todo em plástico, não é um ponto forte, né, pelo contrário, é um ponto fraco. A gente sabe que notebook que é todo em plástico, ele tende a ter uma durabilidade menor do que os notebooks de liga de magnésio ou de alumínio. Então eu vou colocar isso também como ponto fraco. A webcam dele também é uma webcam que não é essas coisas todas, né? Qualidade deixa um pouco a desejar, então permanece sendo um ponto fraco. E a autonomia de bateria eu acho que poderia ser melhor, beleza? Tirando isso, eu acho que os outros pontos fracos aí são toleráveis. Então, para finalizar, só para concluir, eu acho que o IdeaPad 3 é uma boa opção de notebook que entrega um custo-benefício interessante dentro dos modelos e das opções que você tem hoje no mercado.
Relembrando, os links dele vão estar na descrição do vídeo se você quiser ver os preços atualizados. E é isso, se você tiver alguma dúvida adicional, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te responder. Um grande abraço e até a próxima.